o YouTube. Olharam lá pelos stories, o link. Prazer estar aqui falando sobre esse assunto que é tão importante e que a gente precisa discutir todos os dias, porque a nossa missão é ajudar, é salvar, é tratar da vida das pessoas. Então, eu preciso saber lidar com qualquer intercorrência. Concordam comigo? Se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Estamos aqui para contribuir com essa terapia que se diz a mais segura do mundo e que a gente precisa, por conta disso, honrar o nosso compromisso. À medida que a gente faz uma habilitação, a gente passa a ser terapeutas integrativos e não apenas aplicadores de ozônio. Porque aplicar um gás qualquer pessoa faz. Agora, de fato, saber atuar num paciente que está lá com inúmeras demandas, porque a gente sabe que a gente olha uma pessoa como um todo. A gente não simplesmente trata uma doença. Esse é o jargão do nosso curso. Eu não trato doenças, eu trato pessoas. E a gente, diferentemente da medicina tradicional, que faz ali atendimentos pontuais, a gente faz atendimentos globais, digamos assim. O próprio nome da técnica já fala, por si só, prática integrativa e complementar. Então, eu vou olhar o meu paciente como íntegro, inteiro, integrativo, tudo conectado. Então, eu preciso saber atuar diante de qualquer situação. Lembrando que a dose que eu faço para Brenda, por exemplo, maravilhosa, de repente não é a mesma que eu faço para Ivanete. Então, a gente tem que ter esse entendimento de que os pacientes mudam, a via muda, a resposta de um protocolo para Cândida é diferente para cada uma dessas mulheres. Então, a gente precisa saber atuar. Prometo que não vou me demorar. Hoje é o dia do trabalho, né? E a gente fica muito feliz de estar aqui trabalhando em prol dessa causa, que na verdade é o meu propósito de vida, é a minha razão hoje de levantar todos os dias e ir para frente para ajudar, para salvar, para interagir com as pessoas que realmente viraram a chave da autocura, do autoconhecimento. Verdade, Brenda. Obrigada pela participação, queridos, de todos. Bom, não vou me alongar, vamos pontuar exatamente o que a gente propõe para discutir nessa live, e a gente vai começar falando um pouquinho da definição do que é o ozônio, esse gás da vida. Nós costumamos falar que é a molécula da vida. Na verdade, foi ele, lá em cima, quem fez essa molécula, né? Ela vem dos céus, é oxigênio. Então, eu não posso dar baixo valor para isso, né? Uma terapia muito incrível, não pode ser vendida na farmácia, o que é maravilhoso também. Eu já estive desse lado da indústria da doença e o negócio lá é complicado. A gente não queiram saber o que a gente faz para que os colegas possam colocar o nosso produto no balcão, na venda, no top de venda. Então, a gente vai pular essa parte e vai entrar no que é bom. Então, lembrando que o gás da vida é uma molécula oxidante, e essa é uma questão que a gente costuma ter muita dúvida. Então, vez por outra, eu olho algum aluno falando assim, nossa, essa terapia é antioxidante. Entendam que ela não é oxidante. Cris, mas por que você está falando isso? A gente não vai falar de intercorrência? Sim, nós vamos falar de intercorrências, mas para atender as intercorrências, eu preciso entender como funciona. À medida que eu entendo como funciona, tudo faz diferença para mim. E eu posso atuar de uma forma mais contundente diante de uma intercorrência. Então, entendam, se o gás ele é uma molécula que oxida, o que é mesmo oxida? Oxidar, oxidação, o que é isso? Grosseiramente, a gente poderia explicar como enferrujar. A nossa máquina enferruja, oxida. A partir do dia que a gente nasce, na verdade. Primeiro dia que a gente abre o olho, a gente começa um processo de oxidação. Quando a gente faz a ozonioterapia, a gente faz um processo contrário. E aí a gente começa a desencadear substâncias que são antioxidantes, que vão exatamente manter o equilíbrio redox, que é o que a gente fala diariamente nas redes sociais. Porque é o balanço redox que nos mantém vivos. Por exemplo,
Eu consigo tratar uma doença equilibrando as substâncias oxidantes e antioxidantes desse ser, desse corpo, desse pet, desse paciente, do que quer que receba esse gás. Sabemos que a medicina veterinária tem evoluído grandemente com essa prática integrativa, o que só nos enche de orgulho. E eu nem vou mentir para vocês que eu assisto vários colegas da veterinária e aprendo várias dicas assim incríveis para fazer aplicações muito bacanas e que dão super certo. Afinal de contas, somos todos ali da mesma massa. Mas enfim, então entendemos um pouquinho o que é o gás oxidante, e isso faz muita diferença no atendimento da intercorrência. Vamos falar um pouquinho do que são os sintomas de uma intercorrência. Então, aqui eu posso elencar algumas situações. Por exemplo, digamos que o paciente está sob os meus cuidados e começa a apresentar uma tosse. Imagina, ele está fazendo ali um tratamento para um intestino irritado e uma doença de Crohn ou uma diverticulite e começa a apresentar uma tosse. Então, ele está lá, cofe, 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 cofe. Estou fazendo uma via retal, que é uma via sistêmica importante. Já fiz uma via intramuscular, com uma autoimunoterapia, por exemplo. Não fiz nada via inalatória. Imagina. E aí, de repente, esse paciente começa num processo de alergia, de irritação. Então, ele apresenta tosse persistente, ele pode apresentar dor no peito. Imagina só, o paciente vai fazer um tratamento para uma artrite, digamos, uma bursite, e de repente começa a tossir durante a sua sessão. Dor no peito durante a sua sessão. Muito desagradável, não é mesmo? Falta de ar. Já pensou? O paciente falar, nossa, Cris, tô sem respirar. Imagina a situação. Gente, é terrível um atendimento de uma intercorrência. Eu espero que nem o meu pior inimigo, que eu não tenho, passe por uma situação dessa. Então, já falamos de tosse, já falamos de dor no peito, já falamos de falta de ar. Vamos falar um pouco de irritação na garganta. Olha só, o paciente começa a falar que está com a garganta irritada, mal-estar, tosse, uma coisa terrível. É um sintoma desencadeando o outro, como uma fileira de dominó que vai derrubando uma peça sobre a outra. E você, diante de uma situação dessa, agiria de que forma? Quais são as armas que você tem para lidar com uma intercorrência? Sempre que você sai da sua casa para fazer um atendimento, você coloca dentro da sua bagagem os instrumentos que você precisa para atender uma intercorrência? Eu espero que vocês nunca esqueçam dessa situação. Vou sair para um atendimento, tenho aqui os meus instrumentos para que eu possa agir diante de uma intercorrência. Afinal de contas, imaginem uma situação onde você fez uma sessão, o paciente passou mal e você encaminha o paciente para uma emergência. Olha, agora que você está sentindo mal, seu José, o senhor pode ir até a emergência, que lá eles vão resolver essa intercorrência, tá bom? Aí seu José chega na emergência e vai falar, olha, eu estava agora há pouco ali numa sessão com a dona Joana lá fazendo uma sessão de ozonoterapia e agora eu não estou me sentindo bem. Uma opressão, um peito apertado, não estou conseguindo respirar. Primeiro que o colega da emergência dificilmente vai saber o que é ozonioterapia, concordam? Dificilmente, porque os colegas que estão lá, eles ainda têm esse entendimento de que a nossa terapia é uma terapia good vibes, né? Meio mística, meio... essa galera aí, né, que faz as práticas alternativas, que de alternativa a nossa prática não tem nada. Lembrem que antigamente eles falavam de práticas alternativas e esse nome, não é porque eu sou professora, mas esse nome não combina de jeito nenhum com a ozonioterapia. A ozonioterapia é complementar. PIC quer dizer prática integrativa e complementar. Se ela está falando complementar, é porque você pode casar as terapias que o paciente, porventura, já faz uso. Então, se eu pego um paciente, por exemplo, portador de um câncer, e faz uso de quimioterapia, de radioterapia, de hormonioterapia, enfim, tudo da medicina tradicional, eu, enquanto ozonioterapeuta, jamais vou falar para ele, largue tudo que o senhor está fazendo agora, que eu tenho a cura. A gente não usa essa palavra. Na ozonioterapia, a gente vai ajudar, vai auxiliar, vai complementar um tratamento que muitas vezes tem alguns efeitos colaterais,
como, por exemplo, eu já perdi alguns pacientes da quimioterapia por conta dos efeitos colaterais da quimio, não deu tempo de fazer um protocolo mais exuberante ali de ozônio, então acaba que o paciente vai a óbito por conta não da doença, mas por conta dos efeitos colaterais de uma determinada terapia. Então, quero falar para vocês um pouquinho mais sobre os sintomas. Já falamos aqui de falta de ar, já falamos de dor no peito, vou falar um pouquinho de cefaleia, né, Tereza maravilhosa, deusa da ozonioterapia, morando em São Paulo. Estaremos aí em junho, né, gata, para fazer a nossa atualização aí de práticas integrativas. Só um minutinho. A tecnologia querendo dominar o mundo, mas enfim. Irritações na garganta, cefaleia, falta de ar, dor no peito, tosse persistente. Eu acho que por hora tá bom da gente se ater apenas a esses sintomas. Então, começou a ter qualquer efeitos, Renata, maravilhosa, começou a ter qualquer de um desses sintomas, a gente já começa a dar um start para imediatamente a via que a gente está fazendo. Eu não vou mais ofertar a ozonioterapia para esse paciente. De repente você pode falar, nossa, Cris, mas eu estou na 8ª sessão. Esse paciente nunca apresentou nenhum sintoma. Aí a gente fala, nossa, não é assim que funciona. A cada dia, esse paciente pode ter um nível de estresse oxidativo diferente. E aí a gente vai agir em cada sessão. Inclusive, eu tenho feito algumas postagens com um aparelho de pressão, um esfigmoanômetro, e uma pessoa falou assim, um comentário lá dos stories, falou assim, Cris, eu preciso verificar a pressão antes de cada sessão? Gente, tem algumas coisas, quem é meu aluno já sabe a forma que eu trabalho, então tem algumas coisas que me tiram do sério, assim. Gente, eu tenho um paciente na minha maca que está sob os meus cuidados. Sabemos que a pressão alta, a hipertensão arterial sistêmica, ela é um mal silencioso na maioria das vezes. Então, se esse paciente, porventura, esteja naquele momento com uma alteração de pressão, ou para mais ou para menos, dificilmente está escrito na testa dele: eu estou agora com uma pressão alteradíssima. Dificilmente. Dificilmente ele vai falar para você, eu tenho dor na nuca, estou com uma cefaleia persistente, isso antes da sessão. Então, todo ozonioterapeuta que se preze, ele anda com todo o material dele na mão. Pressão, glicemia, glicose a 50%, catéter de oxigênio. Então, eu tenho que ter todo um aparato para tentar reverter uma possível intercorrência. Então, jamais eu posso sair de casa. Cris, é porque hoje eu não tenho a vitamina C. Hoje meu aparelho de pressão quebrou. Não vá. Desmarque. Não mantenha uma sessão onde você pode, de repente, ter todo o seu, né, a sua carreira, o seu nome jogado no lixo. De repente, é uma sessão, de repente, de uma pessoa que, inclusive, você já fez e que, nesse dia, ela não está bem. E, ao receber o gás, ela desenvolve uma intercorrência, como, por exemplo, uma queda absurda de pressão ou, por exemplo, uma queda absurda de glicemia. E aí a gente se vê numa situação onde a gente não pode ajudar, não pode reverter, o que é terrível. E isso pode levar você a uma situação bastante desagradável. Já pensou? Então, não saiam de casa sem o devido aparato para que a gente possa atender todas as intercorrências que, porventura, surjam de uma ozonioterapia mal feita, digamos assim. Se eu estou falando da terapia mais segura do mundo, eu tenho que agir como tal. Tenho que saber qual é a via que eu posso utilizar, tenho que saber qual é a dose, eu tenho que saber fazer o cálculo. Sim, eu preciso fazer cálculos com a ozonioterapia. Jamais eu vou fazer da minha cabeça, ou jamais eu vou pegar um papel onde eu vou simplesmente olhar um protocolo e desenvolver aquele protocolo para João, para Maria, para José, para Francisco. Jamais. Isso não é um ozonioterapeuta, isso não é um terapeuta integrativo, isso é um enchedor de bexiga, é um aplicador de ozônio, que é o que a gente não forma. No nosso curso, seja ele online ou seja ele presencial, a gente forma profissionais integrativos. E às vezes eu percebo que quando eu vou falar, por exemplo, de limpeza do intestino, algumas pessoas acabam achando estranho. Como hoje, inclusive, eu recebi uma mensagem de uma colega falando de um outro curso que ela havia comprado, e ela falou, Cris, um curso tão extenso, fala de desparasitação, fala de enema, fala de suplementação. Não, nem concluí. E aquilo me deixou tão triste,
tão triste, porque eu sei que os meus alunos entendem do que nós estamos falando. Se eu preciso colocar o gás e ter um resultado incrível, fantástico, eu preciso tratar vários pontos. Então, por exemplo, se eu vou fazer um ozônio num paciente que está anêmico, não vai dar certo. Não chega a ser uma intercorrência, mas de fato o paciente não vai ter o resultado esperado e a gente pode, de repente, ter um problema em relação a isso. A molécula do ozônio, ela ama as hemácias, ela tem filia pelas hemácias. Então, imagina entrar um gás na corrente sanguínea que não tem o número de hemácias suficientes, o paciente está com uma anemia. Não vai dar certo, não vou ter um resultado satisfatório. Então, via de regra, eu preciso repor esse ferro. Muitas pessoas têm verminose, né, aquelas parasitoses em alto grau, que eu avalio no hemograma, e isso a gente ensina no curso também, porque na graduação eu não aprendi. Na pós-graduação eu também não aprendi. E a gente acaba aprendendo, né, Ana? Maravilhosa, aluna de Fortaleza que eu amo. A gente acaba, Raquel, meu amor. Então a gente acaba aprendendo isso aos poucos. Então no curso a gente acabou agregando essa bagagem inteira para que de fato eu forme profissionais inteiros, integrativos e não apenas enchedores de bexiga. Porque se a gente for pensar, as receitinhas são fáceis de achar. Se você puser lá no Dr. Google, protocolo para artrite, aparece lá. Protocolo para autista, aparece lá. Opa, já sei fazer. Ozonioterapia para autismo. Não é assim. Não é assim que a banda toca. Eu preciso, de fato, avaliar o terreno biológico como um todo. Quando eu limpo o terreno, coloco gás, o resultado é isso. Intercorrência é isso. Quando eu pego o paciente de qualquer jeito, não limpo o terreno, não faço nada, o resultado é esse. E as intercorrências são assim, que é tudo que eu não quero. Amados, para eu investir na ozonioterapia, eu preciso fazer uma habilitação. Correto? Sem a habilitação, como hoje eu vi na internet, uma colega fazendo a ozonioterapia, eu falei, nossa, legal, você já está habilitada? Não. Não estou. Gente, eu juro, eu fico assim, muito abismada com essa situação. Porque se você tiver um problema, você postou aquilo na internet. Você tem uma arma contra si. E se o seu colega, de repente, tiver feito um print e quiser prejudicar você? Já pensou? É terrível, né? Eu já tive um colega que fez ozonioterapia num show. Ele estava lá colocando ozônio via auricular para que as pessoas tivessem um desempenho melhor no palco. Adivinha o que aconteceu? Um coleguinha tirou fotos e fez uma denúncia. Terrível isso, né? Imagina, você está indo fazer o bem. Ninguém saiu de casa para, nossa, eu vou fazer o mal hoje. Bia, querida. Então eu não saio de casa para fazer o mal, mas sem dúvida o que eu vou fazer pode levar a uma situação bastante desagradável. Então vamos lá, preciso de uma habilitação, preciso de um gerador certificado pela Anvisa e preciso ter o meu nível superior completo. Ser da área da saúde e ter o meu nível superior completo. Então, se eu ainda não concluir a graduação, eu posso, de repente, começar a estudar, sem dúvida, isso é um universo infindável. Eu não tenho conta de quantos cursos eu já fiz nesses 10 anos e continuo fazendo, porque o conhecimento é isso, né? A gente risca uma pólvora e ele vai. E a gente segue sem fim. Quantos cursos mais eu ainda vou fazer? Eu não sei. E, na verdade, eu queria que tivesse mais tempo para estudar mais. Mas, infelizmente, eu não tenho. O fato é que eu preciso ter esses itens para que eu possa desenvolver uma ozonioterapia de qualidade, para que eu possa atender uma intercorrência. Porque só aprender o protocolo é muito fácil. Então, esse é o grande diferencial do nosso curso, do nosso acompanhamento. A gente fala sempre que ter um mentor é uma situação bastante interessante, porque à medida que eu tenho uma intercorrência, a quem eu vou recorrer? Ah, eu fiz o curso da colega lá do Rio de Janeiro. Tem pessoas incríveis no Rio de Janeiro, mas não tem conexão comigo. Não tem nenhuma relação onde eu possa ligar para a colega do Rio de Janeiro e falar: olha, eu comprei seu curso lá na Hotmart e agora eu estou numa intercorrência que você pode me ajudar? Ou então fiz um curso de um colega lá do Rio Grande do Sul e de repente estou num caso clínico aqui difícil de resolver e o resultado não chega, mas eu segui o protocolo. Nossa, tá do jeitinho que tá na apostila. Eu vou ligar pro cara. Você não tem nenhum número. Dificilmente ele vai te responder ou vai te atender. Sabe o que é? Eu tô querendo
discutir com você um caso. Tem esse resultado de exame, estou tendo essa e essa clínica e gostaria de fazer essa e essa via. O que você acha? Eu respondo isso todos os dias da minha vida. A gente fala que é um casamento. E eu fico muito feliz de receber mensagens desse nível. Eu só não fico feliz quando o aluno fala, Cris, me dá o protocolo do pé diabético. Eu não trato pé diabético. Sabia disso? Aluno meu nenhum trata pé diabético. A gente estava outro dia no Corém com uma colega maravilhosa e eu aprendi uma frase com ela que eu tenho usado vários dias. Então, eu não trato lesões, eu trato portadores de lesões. Olha que lindo! Ela, inclusive, está nos assistindo agora. Pois bem, então tem os efeitos, eu já entendi o que é a molécula, já entendi quais são os sinais que eu preciso ficar atenta, e aí eu preciso atender essa intercorrência, e se for o caso, eu ainda não ouvi falar, mas eu preciso encaminhá-lo para uma emergência. Então, vocês imaginem que eu consigo realmente reverter essa situação. Eu, quando tenho um atendimento, tenho dentro da minha bolsa uma vitamina C. Cris, por que a vitamina C? Porque a vitamina C ela é um antioxidante. Se ela é uma substância antioxidante, e eu expliquei para vocês no comecinho que nós temos uma situação onde eu posso manter o equilíbrio redox, eu vou entrar com a vitamina C, para que ela possa, de fato, fazer ali o processo de reversão, digamos assim, desse produto que não caiu bem. Essa ozonioterapia que eu estava fazendo não deu muito certo. Querida. E aí eu preciso entrar imediatamente com uma dose de vitamina C. Cris, qual é a via que eu faço? Eu ando sempre com a via oral, então coloco ali um complexo de vitamina C via oral, então tenho aquele líquido, acho que deu algum probleminha aqui no YouTube. Então a gente tem essa possibilidade de colocar ali via sublingual, a gente pode também fazer via endovenosa, dependendo da situação onde essa intercorrência aconteceu, então já funciono a veia do paciente. Cris, eu não tenho habilidade para funcionar uma veia. Bom, se eu não tenho essa habilidade, eu preciso treinar essa habilidade. Eu preciso saber funcionar uma veia. Então, funciona essa veia, faço uma dose exagerada da vitamina C, não é uma dosezinha tipo uma ampola de 500, que é o que a gente vê, por exemplo, nos hospitais, não é assim que funciona. E aí a gente coloca um soro para que aquilo possa ir diluindo e o paciente possa melhorar imediatamente. Outra situação, coloco catéter de oxigênio. Cris, quer dizer que eu uso o oxigênio para gerar o ozônio e também para atuar na intercorrência? Sim, mas para isso eu preciso ter um fluxômetro de oxigênio, porque a minha bala, que é onde eu ligo no meu gerador, ela não adapta o catéter. Então, jamais para atender uma intercorrência eu vou conseguir pôr um catéter e instalar no paciente, tá? Gente, inclusive no curso eu ensino a colocar o catéter, porque tem colegas que ainda não têm essa situação. Fisioterapia, por exemplo, é uma galera que ama, né? Então sabe colocar com os pés nas costas. Mas, por exemplo, farmacêutico não tem muita essa habilidade. Acaba que a gente precisa dar uma forcinha. Então vamos lá. Substâncias antioxidantes. Cris, só a vitamina C? Não, posso entrar com outras substâncias. Por exemplo, acetilcisteína, que inclusive eu posso prescrever para que o paciente mantenha ali uns 3 dias de antioxidação, para que ele possa melhorar, né, paulatinamente. Então, faço antioxidantes, faço soroterapia, se eu tiver, obviamente, disponível, se eu tiver a expertise para funcionar, coloco oxigênio terapia, e aí coloco ali, normalmente ela é umidificada, então tem um fluxômetro e tenho mais aquele adaptador onde eu coloco ali uma água destilada, ou então um soro fisiológico, para que ele possa receber esse oxigênio úmido e o paciente imediatamente fica bem, que é tudo que eu preciso, que esse paciente faça um equilíbrio redox, porque o nível de oxidação foi muito alto. Digamos que o paciente esteja muito doente. Cris, quer dizer que se o paciente está muito doente, eu não vou fazer ozonoterapia? Vou. Mas eu vou primeiro equilibrar a inflamação que ele apresenta para mim, para eu depois fazer a ozonoterapia. Porque pensem bem comigo, se o paciente está inflamado, oxidado, nível hard, e eu jogo um ativo oxidante, ele vai ficar ruim.
Então, via de regra, se eu pego, por exemplo, um paciente com um túnel do carpo ali inflamado, ou então uma bursite muito inflamada, né? Um paciente altamente inflamado, 20 anos ali de dor. Ah, não, mas o ozônio é maravilhoso. Eu vou aplicar e o senhor vai ficar ótimo. E furo o paciente todo, coloco via retal, faço ali via solução salina, faço várias vias e o paciente no outro dia, se não no mesmo dia, sai gritando. Porque você fez o contrário. Em vez de você fazer uma anti-inflamação, você inflamou mais. E isso é uma intercorrência. Isso é terrível. Nenhum terapeuta gosta de receber uma mensagem dessa. Já pensou? Ele paga para você fazer o bem, para tirar ele daquele quadro de dor, e você vai lá e piora o quadro de dor. Inflama mais ainda o paciente. Entenderam qual é a diferença do aplicador de ozônio e do terapeuta integrativo? Do aluno da tia Cris, por exemplo? Então, dificilmente um aluno meu consegue fazer uma situação dessa, piorar a dor de um paciente, ou então agravar mais ainda um pós-operatório, por exemplo, né, ou de cirurgia plástica, ou de cirurgia ortopédica, enfim, nós podemos atuar um leque gigante de opções. Então, o paciente não tem nada, ele pode entrar com a ozonoterapia para aumentar a imunidade, por exemplo. Tudo que a gente quer, não é verdade? Mas eu preciso ter a responsabilidade de saber fazer e saber reverter no caso de ter uma intercorrência. Normalmente, os cursos, a gente não aprende essa parte. Eu já fiz vários, como eu falei para vocês, e na minha última turma aqui de São Luís, se eu não me engano, convidei o Dr. Rômulo Amorim, por exemplo, para falar de atendimento de emergência. Ele é um fera de UTI também, então, assim, foi incrível o resultado da aula, os alunos amaram, e a gente estava lá no curso de ozonoterapia falando de primeiros socorros, porque a gente precisa atuar. Então, a gente precisa ter esse conhecimento vasto sobre várias situações onde o paciente pode vir a ter uma intercorrência. Então, a gente já falou dos ativos antioxidantes, já falou da soroterapia, já falou da oxigênio-terapia, e dessa forma você consegue resolver. Parece simples, né? Não é. A gente, na hora, não consegue nem pôr um cateter. Pelas situações onde eu já coloquei os alunos para executar, vamos lá, gente, vamos lá, vamos fazer de conta que o paciente está numa intercorrência, coloca o catéter. Então, eu falo para o aluno fazer o procedimento ali na hora da aula, porque o meu curso é hands-on. A gente tem uma plataforma incrível, onde o aluno vai navegar e consumir inúmeros artigos, livros, discussão de caso. Então, é muito interessante você ter todo esse arcabouço para depois ir para o hands-on. Então, quando chega na hora da prática, vamos lá, vai aplicar, vai colocar o catéter, vai fazer a administração ali de uma vitamina C, vai atuar de fato como se o paciente tivesse tido alguma intercorrência, e é maravilhoso, porque você só consegue executar à medida que você pratica. Então, você fica só no imaginário, meu Deus, como é mesmo que a Cris falou, que atua numa intercorrência? Então, é exatamente com esses 3 pontos que são fundamentais. Eu só vou finalizar aqui agora, né? A gente propôs fazer 30 minutinhos desse bate-papo que não tem fim, porque a gente tem várias outras intercorrências. Eu vou comentar com vocês aqui uma situação que cheguei para fazer um atendimento, era uma ferida, o paciente começou uma telemedicina ali comigo, fizemos a consulta via online, pedi os exames, uma vez liberado para fazer os primeiros atendimentos, a gente marcou, a filha era quem estava intermediando aquela situação toda. Quando cheguei na casa do paciente, estava a cuidadora e a paciente. Aí dei bom dia, a paciente me olhou assim de uma forma muito estranha, não me respondeu e simplesmente eu achei estranho, porque eu já tinha perguntado sobre o nível de consciência da paciente, isso é super importante, e a filha que me contratou falou assim, não, tranquila, a mamãe conversa e tal, muito gente boa, tranquila para a gente fazer o protocolo com ela. E aí eu falei com a cuidadora, falei assim, você tá achando ela normal? Ela não interage? Ela não verbaliza? E aí a cuidadora falou assim, não, ela interage, ela conversa. Eu falei, bom, então tem alguma coisa errada, porque eu tô falando com ela e ela não responde. Pois bem, a cuidadora não queria ficar ali comigo, né? Tinha outros afazeres. Eu falei assim, você pode ficar aqui comigo? Ela falou, não, tudo bem. E aí eu perguntei, você já deu a insulina dela hoje? Ela falou assim, já dei. Verifiquei a pressão maravilhosa, mas achei algo estranho. Estava com toda a minha parafernália espalhada, toda a minha, né, a minha mala aberta, com oxigênio ligado, com soroterapia, ia fazer tudo, bag de ozônio, né, para tratar a lesão, ia fazer intramuscular, mas achei estranho que a paciente não falava. O que eu fiz? Uma glicemia.
Lembra que eu falei que a pressão estava boa? A pressão estava boa, mas tinha alguma coisa errada. E aí eu resolvi verificar a glicemia da paciente. E para minha surpresa, ela estava numa hipoglicemia severa. Naquela hora, ela estava com 26 de taxa de açúcar. Gente, ninguém fica bem com uma taxa de 26 miligramas por decilitro de uma glicemia. Aí o que eu fiz? Tenho as ampolas da glicose 50%, puncionei a paciente, fiz um flush, 5 ampolas de glicose e liguei para o SAMU. Paciente, idade tal, nome tal, endereço tal, está apresentando essa intercorrência, já fez uso da insulina, tá. Por gentileza, venha rápido. Pedi que a cuidadora ligasse para a filha ligou e simplesmente a paciente foi levada. A SAMU chegou, fez o transporte, levou para a emergência de um grande hospital da nossa cidade. A paciente foi acolhida, levada para UTI. Adivinhe qual foi o encerramento desse caso? Óbito. O paciente foi a óbito. Eu não sei se pela manipulação da insulina, pela dose, pela alteração da qualidade da insulina. O fato é que eu não fiz absolutamente nada das terapias integrativas que eu tinha me proposto fazer, mas consegui atuar de uma forma preventiva, porque se vocês imaginarem bem, se eu estou diante daquele cenário para fazer uma sessão de ozonoterapia naquela paciente, onde os exames já estavam ok, estava tudo certinho para iniciar, mas eu não tenho esse cuidado de aferir os sinais vitais antes, eu teria feito todo o meu processo e a paciente teria ido a óbito de qualquer jeito, mas não pela ozonioterapia, mas pela hipoglicemia. Mas aí eu pergunto para vocês, como essa paciente ia ser, uma vez estando no hospital, ia ser diagnosticada com uma hipoglicemia prévia ao atendimento com ozônio? Jamais. Uma hora dessa, a tia Cris estava lá, ó, atrás das grades, não estava aqui gravando esse bate-papo no YouTube com vocês de jeito nenhum. E isso teria sido terrível, né? 10 anos de estudo jogado no lixo, 30 anos de UTI jogado no lixo, por não saber diagnosticar uma hipoglicemia. Gente, ela tinha toda a clínica de uma hipoglicemia. Ela não tinha o neurológico preservado, ela não verbalizava, ela estava hipoativa, estava com uma sudorese fria. Como que eu vou colocar um gás de uma pessoa que não está bem? Não há a mínima possibilidade disso dar certo. Então, a gente tem que ter esse entendimento, a gente precisa atender pacientes que estejam aptos a receber a nossa terapia para não cometer um erro terrível como esse. Gente, um aparelho de glicemia, eu acho que custa R$50. Aí, por conta de R$50, eu ia ter toda a minha carreira jogada no lixo. Ninguém jamais, nunca na galáxia ia ter como provar que essa paciente estava em hipoglicemia antes do meu atendimento. Aí recebi uma ligação da filha, fazendo o quê? Me agradecendo pelo atendimento, por ter chamado o SAMU, por ter feito o flush de glicose, por ter ajudado, por ter prestado os meus cuidados de intensivista. Olha só a diferença. Entenderam como é que é o aplicador de ozônio e o ozonioterapeuta, terapeuta integrativo? Essa é a grande diferença. Então, eu gostaria que isso levantasse aí uma luzinha dentro de vocês e que vocês sempre tivessem. Eu sempre falo para os alunos manter uma caixinha de emergência. Então, vai sair para atender, né, doutora Sig? Sai para atender, ou então tenha no seu consultório, tenha na mala do seu carro uma caixinha de emergência. Eu espero que vocês nunca usem, obviamente. Que nem plano de saúde, que a gente paga para nunca usar, pois eu gostaria que vocês nunca utilizassem a caixinha de emergência da ozonoterapia, mas nunca saiam de casa sem tê-la, com todos esses itens que nós já conversamos, os ativos antioxidantes, os ativos para a soroterapia, o catéter, e aí a gente fica tranquilo, fica tudo bem. Dessa forma, inclusive, eu consigo me sentir mais segura e fazer um atendimento de qualidade. Então, gostaria de convidá-los. Sei que aqui tem muito ozonioterapeutas, doutora Sig, maravilhosa. Então, tenho muitos colegas aqui, mas tenho muitos colegas que também não sabem atuar na intercorrência, que é uma coisa, é uma condição sine qua non para eu ter um bom atendimento, é atender uma intercorrência. Então, se você se sente ainda com alguma dúvida, faz o hands-on conosco, vai ser no último final de semana do mês que vem, e a gente tem essa possibilidade. Cris, eu não quero habilitar, eu já tenho uma habilitação. Então, tudo bem, vamos só para o hands-on, onde a gente vai bater esse papo gostoso lá e vocês vão passar a ter uma outra visão da ozonioterapia. À medida que a gente vai falar de exames, limpeza de terreno biológico, desparasitação, tratar o terreno para que ele possa receber o gás e ter um resultado satisfatório.
Já excedemos o nosso tempo, tínhamos combinado 30 minutos. Estou muito feliz de tê-los aqui. Foi muito legal esse bate-papo. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no canal do YouTube, pode mandar lá no Instagram, para a gente tentar fazer dessa terapia a melhor terapia do mundo. Porque se uma pessoa falha nessa cadeia inteira, né, Jana? A gente simplesmente tem o nome da terapia jogada no lixo. E aí a gente fica numa situação assim, poxa, mas não é assim que eu atuo. Não é assim que eu vejo a ozonoterapia. E aí, um paciente que passa por um colega, né, doutora Mônica? Maravilhosa. Estou te esperando aqui, viu, Mônica, para a nossa mentoria. Então, quando a gente tem um colega que passa por uma situação dessa, dificilmente o paciente vai falar, não, mas com a doutora Ilana vai ser diferente. Eu vou continuar fazendo a ozonoterapia. Existem pacientes que se dão essa oportunidade, graças a Deus. Mas existem pacientes que, pelas estatísticas, ele passou por uma situação difícil, ele vai contaminando 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Ele consegue atingir 10 vezes a pessoa que está ali no seu entorno da faculdade, do trabalho. Ah, tu não sabe. Tive lá com a Mônica, maravilhosa. Quando é para elogiar, eles não falam, né, Mônica? Mas quando é para falar mal, eles falam. Nossa, tive com o doutor fulano de tal. Nossa, a ozonoterapia é terrível. Saí de lá com muito mais dor. Mas é porque realmente você não conseguiu fazer uma avaliação adequada. E eu estou aqui para pegar na sua mão, para estar com vocês nessa jornada. Eu perdi meu pai num momento de muita dor, então, assim, não quero que ninguém passe pelo que eu passei. E realmente a ozonoterapia fez muita diferença nesse cenário. Meu pai conseguiu ser enterrado numa outra situação, ferida operatória fechada, voltou a verbalizar. Então, assim, eu nunca vou poder pagar essa dívida lá com o Criador. Então, a minha missão hoje é levar a ozonoterapia de qualidade e com segurança para mais e mais pessoas. Obrigada, queridos. Foi um prazer estar aqui. Aguardo vocês no nosso curso do mês que vem. Temos a possibilidade de fazer o curso online e está lá na minha página, só entrar no meu @, na bio você consegue acessar todas as informações, mas se você quiser presencial, a gente também, no mês que vem, vai ser aqui em São Luís e no mês seguinte temos uma turma no Rio e uma em São Paulo. Mas a gente pode se conectar em qualquer lugar onde você já esteja. Vou para BH, como não, Jana? Já quero, eu já estou com a roupa de ir. Ah, e a gente vai também para a Argentina. Dr. Frank, que está aí nos assistindo, está morando lá, está fazendo medicina, e ele disse que lá não tem ozonoterapia. Que tal? A galera vem de fora para poder atuar com os pacientes e vão embora. E ele falou: não, Cris, eu quero esse negócio aqui comigo. Tu vem para cá? Eu falei: claro que eu vou. Então a gente está organizando para ir para a Argentina, mas eu não sei quando vai, né, Gabriel, para a gente ir lá. Então tá, galera. Muito obrigada por estarem aqui. Gratidão demais. Mônica, tá gravado. Só correr lá no YouTube. Vamos combinar, Jana. Tá gravado lá no YouTube. Qualquer dúvida, estamos aqui. Esse é um assunto que mexe bastante comigo, devido aos comentários que eu recebo de alguns alunos que já passaram por situações terríveis. E isso tá realmente aqui, ó, falando todos os dias no meu ouvidinho. Cris, fala sobre isso, para que realmente a gente possa formar aí uma outra galera da ozonoterapia segura. Tá bom? Um beijo. Até mais, queridos. Fiquem com Deus. Bom dia do trabalho. O que eu faço aqui? Galera do YouTube. Compartilhar. Postar logo, depois você vai selecionar. Pode. Nossa. Se tornar uma especialista em skincare. Tereza, maravilhosa. Contando os dias para estar aí com você. Aqui, né?